Eu acho que a maior mentira que eu vejo hoje, ligada ainda à inteligência artificial, é de que vão substituir o marketing, assim. É impossível. Olá, Layers, sejam bem-vindos para mais um conteúdo da Layer Up. E agora temos a honra de receber ela, que é gerente de marketing e comunicação da Faculdade Santa Casa e grande parceira da Layer Up. Estamos aqui com ela, Lívia Vendrani. Lívia, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Boa. Vamos começar falando então sobre reputação, porque a Faculdade Santa Casa tem uma reputação que, óbvio, é inquestionável. No futuro do marketing, a gente sabe que confiança e autoridade, eles vão ser, já são, mas vão ser cada vez mais cruciais. E aí, falando de saúde e educação, isso ainda nem sei quanto multiplica. Como que a área de marketing e comunicação da faculdade traduz isso para o público hoje? O legado é grande. A Faculdade da Santa Casa, apesar de serem empresas diferentes do Hospital de Santa Casa, a gente está dentro do hospital, então é um legado enorme. A faculdade tem mais de 60 anos, então a gente tenta passar isso para o público, assim, histórias que conectam. A gente tem professores que eles foram nossos alunos, existem famílias inteiras, então assim, essa parte essa reputação que a gente leva de saúde, que a gente leva de a importância mesmo do que é vivido, ela se traduz no propósito. Então, assim, a gente tem trabalhado um pouco melhor essa parte de digital. Por ser tradicional, a gente fala que o tradicional ele não é engessado, ele é constante. Então, a gente tem que mostrar esse legado, a gente mostra com histórias. A gente tem um evento direto para a medicina que a gente conta a história de como foi a formação, qual é a importância da saúde, quem são as pessoas que fizeram história lá dentro. A gente já formou mais de 5 mil médicos e agora a gente tem outros cursos também, mas o legado começou com a medicina. Então a gente conta um pouquinho da história que é crescente, né? Desde a fundação do hospital até a fundação da faculdade. Isso a gente vai traduzindo com histórias. Eu acho que o que mais a gente tem são histórias que marcaram, são famílias inteiras que se formaram lá, essa conexão, então, tá acontecendo. Perfeito. E como você falou de engessado, né? As pessoas às vezes confundem você ter uma história com você ser engessado ou você ser ultrapassado. Com todo esse legado, você já falou um pouquinho de como vocês transmitem isso, mas como que vocês transmitem também estarem atualizados, serem atuais. Então, uma história que se constrói a cada dia, ela não está só lá atrás e sim também está sendo construída ainda mais agora. A gente é tradicional, mas somos constantes, vamos dizer assim. Tradicional não é o engessado, não é aquela coisa de não vou mudar. A gente tem uma constância na história e uma constância no legado. Então, esse formato a gente explora, mas mostrando que estamos atualizados. Agora mesmo, só esse ano, a gente lançou vários cursos de graduação, vários cursos de pós-graduação, que a gente vê que tem demanda no mercado, que as pessoas estão buscando. A gente inaugurou 2 prédios, então a gente mostra que a gente está inovando. O novo prédio é super moderno, as salas de aula elas têm louças diferenciadas, projetores diferenciados. Então, assim, sistema diferenciado. Não é aquela coisa, somos tradicionais, mas temos que fazer sempre igual. Essa inovação é constante, né? É só não parar, entender o que o mercado precisa, entender o que o nosso público precisa. A gente tem feito muita pesquisa interna com alunos para entender como que eles nos veem, como que eles veem a nossa comunicação, como eles veem o nosso propósito, como eles veem a nossa formação. Então, tudo isso nos ajuda, né, a trilhar esse caminho tradicional, mas moderno também. Perfeito. E falando de futuro do marketing, nem futuro, presente, e que a gente está caminhando cada vez mais para termos muita experiência, né? Tudo é experiência. O gestor hoje, o CMO, ele tem que ser quase um curador de experiências. E aí, no caso de vocês, não é uma experiência só do cliente, é uma experiência do aluno também, né? E aí, quando a gente fala de cursos na área de saúde, obviamente a gente está falando de
cursos que necessitam do presencial. Como que vocês lidam com isso em uma era que ela é cada vez mais digital? Sim, essa é uma coisa importante, assim. Quando a gente fala que somos tradicionais, é porque a gente tem um ensino tradicional. Mas eu penso assim que não tem como você fazer um curso de saúde sem o contato humano, sem a técnica, sem a prática. Isso é uma coisa que a gente freza muito. Então, assim, a prática desde o primeiro semestre, ele precisa ter esse contato humano. Ele tem disciplinas de como lidar com o paciente, como, sabe, o que perguntar. Então, eu acho que o EAD ele é essencial. A gente tem muita coisa em EAD. A gente tem alguns conteúdos de aula, materiais de apoio, toda a nossa parte administrativa, de comunicação, tudo. Aí é tudo online. Mas, assim, em questão dos alunos, são poucos cursos que tem, no máximo 20% de EAD. São mais os cursos na área de tecnologia voltados para a saúde, mas é porque como tem muita prática, não tem como fazer isso em EAD. Mas é uma tendência. Pode ser que daqui para frente, não vejo um futuro próximo assim de ter cursos EAD lá. A gente tem só algumas pós-graduações, mesmo assim tem aulas práticas. Mas vamos continuar nesse ensino tradicional, humano, técnico, tudo isso. Perfeito. E aí a gente falou bastante de aluno, mas você já mencionou também que existe uma relação direta com o hospital, né? Então a gente está falando de B2C quando a gente fala para aluno, e a gente está falando de B2B quando a gente fala com o hospital. E não só hospital, mas clínicas, órgãos de saúde, enfim. De que forma o marketing e a comunicação eles apoiam na consolidação dessas parcerias B2B também? A gente, assim, hoje, no último ano a gente aumentou isso. A gente tinha muito contato mais para estágios, pesquisas científicas, tudo isso. E hoje tem uma ampliação, né? Nos últimos 3 anos a instituição cresceu muito. Então a gente tem, por exemplo, parcerias de pesquisa científica com a Natura. A gente tem algumas aulas direto com algumas empresas, laboratórios que participam. Existem eventos também que trazem essas empresas. Então, assim, a gente tem a Comaça, que é um evento super enorme, é o maior da América Latina para estudantes de medicina. Então, a gente conecta empresas grandes que querem fazer essa participação. Recentemente, a gente teve o Hackathon e algumas empresas se interessaram por a gente. Acaba que a gente nem vai atrás da empresa. E para o aluno também é importante, porque o aluno ele tem uma vivência nessas empresas depois. Uhum. E aí tem novidade, né? Para o ano que vem a gente já está fortalecendo, estamos criando um departamento de carreiras, mas bem voltado à parceria com empresas também. Então, parcerias não só de estágios, mas parceria para cursos, para essa troca de experiência, a pesquisa científica, que já é muito forte na instituição. Então, isso a gente já tem alguns processos, mas a gente está se modernizando para entrar em contato mesmo com esse pessoal. Show, perfeito. E aí, eu vou puxar um pouquinho aqui para nossa realidade, porque não tem porquê mentir para vocês, muito pelo contrário, mas a Faculdade Santa Casa é cliente da Layer Up, somos parceiros. E a gente vê que às vezes o mercado ele fica um pouco receoso no segmento de vocês de ter uma agência, porque talvez não entenda a linguagem, porque talvez não vá conseguir entender a essência, porque é muito tradicional. Queria entender como que, na visão de vocês, a Layer contribui na resolução das questões que você tem, nas dores que vocês tinham, mas não só falando da Layer, para quem é do segmento também, mais do que falar da Layer, a ideia é que não é realmente ser um videocase ou comercial, mas o que em um mercado tão sério como o de educação, uma agência precisa ter para fazer a diferença e firmar uma parceria de longo prazo, igual a gente firma aqui. E de verdade, gente, não estamos trazendo essa pergunta só para falar de Layer ou para trazer aqui um tom comercial, mas é para ajudar mesmo. É possível ter uma agência parceira. Não, mas e o que ela precisa ter? Dá para puxar sardinha também, porque eu gosto muito da Layer. Eu tô há 24 anos em educação, em marketing educacional. Já trabalhei com algumas agências, mas a maioria das instituições hoje ela tem um marketing interno. Então, o número de pessoas interno é muito maior.
Eu conheço instituições aí de ensino pequenas até, mas que elas têm 50 funcionários dentro do marketing. Então, eu acho que essa parceria ela é fundamental. Eu acho que a Layer, ela entende o nosso propósito, ela entende a nossa linguagem. A gente pensa junto. Eu acho que hoje a gente... eu entrei há um pouquinho mais de um ano, vai fazer 2 anos agora, ano que vem. A Layer já estava e propus para continuar, que eu acho que eu vejo isso, esse propósito, essa conexão. Antes a gente era muito captação, muito mídia e tal, e hoje a gente expandiu o nosso trabalho, a gente é muito mais estratégico, a gente pensa junto. Vocês dão aquele gatilho e a gente vai e fala, vamos ser parceiros, vamos continuar. Então eu acho que nesse quesito, assim, a Layer tem nos ajudado muito. Eu sei, sempre foram referência para mim na parte de digital, tudo, e hoje a gente está com um projeto de branding começando, a gente está apaixonado pelo projeto que está acontecendo, a gente abarcou pesquisa de mercado, então acho que a gente expandiu. Assim, vocês trazem a novidade do mercado, porque a gente está ali, é o que eu falo, 24 anos em educação, não estou ali só pensando em educação, eu gosto de saber, hoje eu gosto de participar de eventos, de entender tudo isso, mas eu acho que vocês estão mais rápidos. Vocês dão time pra gente e a gente entende, isso faz sentido agora, isso não. Eu acho que essa parceria ela é construída junto. Assim. Vocês entenderam o nosso propósito, vocês entenderam a nossa história, por aí vamos seguir. Perfeito, olha aí. Produção aqui atrás está até sem jeito. Que só ficou até emocionado. Eu, assim, não é puxando sardinha não, mas gosto muito. Muito obrigado. Boa. E a última pergunta, a penúltima pergunta, porque eu ainda vou trazer uma polêmicazinha no final. Mas a última pergunta mais extensa que eu quero trazer é sobre inteligência artificial, que está, obviamente, redefinindo muita coisa. E no segmento de educação ela pode auxiliar muito, falando de marketing mesmo, desde captação de leads até personalização de jornada do aluno. Como que vocês enxergam o papel da IA hoje nas estratégias que vocês têm ou que você acredita que vai fazer a diferença nos próximos anos? Eu estou estudando muito sobre IA agora. Eu acho que ela veio para complementar. Ela não faz nada sozinha sem um ser humano. Então, assim, se você sabe direcionar o que você quer, o que você posiciona, você melhora o trabalho. Não quer dizer que a IA vai fazer tudo sozinha. Não existe isso. Mas eu acho que ela facilita a nossa vida. Alguma coisa que tínhamos que olhar vários dados, cruzar vários dados para ter uma resposta, ela nos ajuda nisso. Mas você tem que saber direcionar também. Então, acho que assim, jornada do cliente, entender comunicação, qual comunicação fazer, qual não, aonde ele está clicando. Eu acho que essas plataformas todas, elas vieram para agregar, não para substituir. Acho que a inteligência, o marketing é a inteligência, é a estratégia. Então, não tem como você dizer que ela vai estar ali e vai atrapalhar. E eu penso que na educação também não vai atrapalhar. Os alunos hoje, eles usam e tudo. E existem várias formas, assim, então... porque o aluno vai fazer trabalho olhando lá. Ele não vai, porque ele vai saber que o mercado vai exigir alguma coisa dele que um computador não pode dar. Então ele tem que ter essa performance, ele tem que ter essa técnica. Então eu penso assim, é um agregador. Perfeito. Eu acho que, e assim, pensa, não sei como. Hoje as pessoas elas precisam pensar de forma diferenciada, entender que algo vai acrescentar no seu trabalho. Perfeito. E nos alunos também. Os alunos, assim, hoje eu vejo lá na faculdade que os alunos, eles usam, todo mundo usa. Ela está presente em tudo quanto é lugar, né? E no WhatsApp, e jornada do cliente, ela entende melhor. Tem mais, sei lá, é um agregador. Eu acho que vai trazer performance. Eu acho que traz muito mais performance, entende mais o perfil do aluno. Eu concordo 1000%, assim, eu costumo falar, né? A IA ela é um meio
para uma finalidade que é gerar a conexão no fim das contas. Daí, por que eu vou aprender se a IA faz? Aí eu sempre costumo falar, porque você vai ainda aprender a ler mesmo existindo audiobook. Você não vai deixar de aprender a ler, porque você tem que ser uma pessoa inteligente. Se você tem acesso... Você tem que ensinar, ela você... não vai te ensinar. Exato, se você tem o privilégio de ter acesso à educação, você precisa tentar aprender, né? Se tornar uma pessoa cada vez mais inteligente, independente da ferramenta que apareça. Eu falo que assim, eu sou jornalista, né? Então eu acho que se você sabe fazer a pergunta certa, você tem a resposta certa. Então, se você fizer a pergunta errada para ela, não adianta nada, é só uma ferramenta. Então você tem que pensar muito nisso. Então, assim, faça a pergunta certa, saiba onde você quer realmente, especifique, aí você vai conseguir entender, você vai ver que agrega, né? Perfeito. Por fim, agora sim eu vou vir com polêmica. A produção de Separa, eu fico com o papel de fazer pergunta polêmica. Não que eu desgoste, porque eu acho legal. Mas eu queria que, para finalizar, você contasse uma mentira sobre marketing que todo mundo acredita, mas você não. Nossa, uma mentira sobre marketing que todo mundo acredita. Acho que é tanta coisa. Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem um pouquinho de marketing, um pouquinho de médico, então, nossa, eu acho que a maior mentira que eu vejo hoje, ligada ainda à inteligência artificial, é de que vão substituir o marketing, assim, é impossível. O marketing é uma cabeça criativa, não tem como substituir, é uma estratégia, e eu acho que uma coisa que, o achismo. Eu sou uma pessoa de dados, então se eu tenho dados, eu sei para onde eu vou. Se eu não tenho, eu fico no escuro. Então eu acredito que hoje as pessoas falam assim, só fazer um textozinho ali, sabe? É uma coisinha muito... Não, isso daí... É simples, é simples. É simples. E o marketing é um contexto. Eu acho que é isso, assim. Você pode contar a história que você quiser, se ela não tiver um contexto, não tiver dados comprovando, você está comunicando para a pessoa errada. Eu acho que essa é a maior mentira, assim, de falar que todo mundo sabe fazer marketing, que marketing é só fazer um textozinho ali, fazer uma campanha paga. Não, é só um dinheirinho para rolar pra Lina. Se você colocar, você pode colocar 100 mil numa campanha para 2 dias. Se você não tiver o público certo, você não vai vender. Eu acho que existem muitas polêmicas de marketing, mas acho que essa é a principal. Ótimo. E com isso, fechamos aqui mais uma entrevista com a Lívia. Lívia, muito obrigado novamente. A gente está muito feliz de você estar aqui. E para finalizar, queria que você deixasse um recado final para o público e também como o público pode achar as redes da Santa Casa. Pode ficar à vontade para fazer também a sua propaganda. Meu merchan, né? Seu merchan. Esse é o momento. Eu acho que, assim, deixar para o público mesmo que eu trabalho com marketing educacional. Nenhum marketing é igual. Você sempre precisa de um apoio de agência, você precisa sempre de um apoio de uma mente criativa, às vezes um planejamento estratégico, porque marketing por marketing não dá para se fazer se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe a estratégia, o direcionamento da empresa, se você não entende a empresa, não tem a alma da empresa. Aquela história de dar match com a empresa é a pura verdade, porque você precisa entender o propósito, a visão, para que você consiga fluir, né? Dar seguimento. E acho que o principal marketing são dados. Pessoas, por gentileza, pesquisem, tragam dados para tomada de decisão, não tomem decisões assim aleatórias. Então, assim, acho que esse é o fundamental. E assim, Faculdade da Santa Casa tá aí, gente, 3 cursos de graduação, né? Mais 60 cursos de pós. Convido todos a conhecerem, a gente está expandindo, então saindo um pouquinho, o nicho é a saúde, mas a gente está indo para a área de tecnologia porque é uma necessidade e é uma tecnologia voltada à saúde, então essa necessidade ela existe. E assim, puxando sardinha para Layer também, agência é essencial, é uma visão externa, às vezes as coisas estão na sua cara e você não vê, e a agência vem lá e fala: você já pensou por esse lado? Já pensou por aquele? Então, assim,
ouça bastante, ouça mais que fale, acho que é o principal. Perfeito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, Lívia. E obrigado a você que assistiu mais um conteúdo da Layer. A gente está deixando também as nossas redes sociais, os nossos links todos aqui em algum lugar de onde você estiver vendo esse vídeo. Eu tenho certeza que qualquer outro conteúdo que você clicar nosso, a gente vai trazer um insight que pode transformar você, a sua marca, o seu negócio. Obrigado por assistir novamente. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.